eu quero ler com vocês o livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 em diante, para a gente poder entender melhor o que vai ser falado aqui. Eu quero pedir que você leia comigo Ruth, do 1 até ao 17, capítulo, ou melhor, do 6 ao 17, capítulo 1, versículo do 6 ao 17. Diz assim, a versão é ACF, que talvez vai ficar melhor para a gente acompanhar com a mesma escrita. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 6 do capítulo 1 do livro de Ruth. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu te dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse porém Ruth: não me inste, ou não insista, para que te abandone e deixe de te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Diga graças a Deus. Aleluia. Nós vamos, dentro desse capítulo, e usando esses versos, nós vamos falar um pouco sobre a vida dessas mulheres e as atitudes de cada uma delas, porque é muito importante você saber que cada atitude que você tomar, ela vai gerar uma consequência. E na vida de Ruth, na vida de Orfa e na vida de Noemi, essas três pessoas tomaram atitudes e cada uma delas tiveram consequência dessas atitudes. Primeiro,
que, embora começamos a partir do verso 6, os versos anteriores, de 1 a 5, conta como esta família foi chegar às terras de Moabe, de onde elas vieram e como chegaram ali. E o verso 1, ele começa a dizer a respeito da família de Elimeleque. Elimeleque, casado com Noemi, com 2 filhos. Esses 2 filhos e os pais moravam em Belém, Belém de Judá. A palavra Belém significa casa do pão, porque tudo na Bíblia tem um significado muito poderoso, irmãos. Nada é por acaso, você precisa estar atento a isso. Então Belém significa o quê? Casa do pão. Eles vão sair de Belém porque havia fome na terra. Naquele lugar as coisas estavam difíceis, não estavam nada fáceis. Havia uma complicação, havia uma fome. A situação financeira para aquela região, para aquele estado, para aquela nação era complicado. Então ele resolveu reunir a sua família e sair. Elimeleque disse: vamos para as terras de Moabe, porque eu ouvi dizer que ali está bom para viver. Então a primeira coisa que eu quero dizer para mim e para você, que nós não podemos tomar decisões em cima daquilo que nós achamos. Ah, parece que é bom, então eu vou tomar uma decisão de adquirir. Ali está melhor, então eu vou tomar uma decisão de ir. Isso acontece muito, irmãos, muito, com alguns brasileiros que querem ir para a Europa, que querem ir principalmente para os Estados Unidos. As histórias são macabras, de mortes mesmo. O que você vê em algumas reportagens especiais são reais, são verdadeiras, de pessoas que deixaram tudo aqui para tentar uma vida melhor, mas de forma clandestina, e morreram no meio do caminho, foram sepultadas por ali, ou mesmo foram largadas ali, e a família não tem mais notícia e nunca mais vai ter notícias. Com a vida de Elimeleque e a sua família, a história também é muito difícil. Eles saem de Belém e vão para as terras de Moabe, e eles vivem ali durante um tempo que a palavra não diz exatamente quantos tempos eles ficaram ali. Mas observe, passa um pouco de tempo, Elimeleque morre. E agora? A pessoa que decidiu ir é a primeira a morrer. Para piorar, passa mais um tempo, seus filhos casaram com moabitas. Primeiro, que isso era contrário à lei estabelecida por Deus. A família não era para misturar-se com outras nações em casamentos. E ainda assim, eu não sei se em concordância, provavelmente em concordância, porque foi Elimeleque que decidiu mudar-se para as terras de Moabe. Diferente de Abraão, que quando queria que seu filho casasse, o que ele fez? Chamou um dos seus servos e disse: vai à casa de meus pais, vai à casa de meus parentes e traga uma esposa para meu filho. Elimeleque não tomou essa mesma decisão. Provavelmente não. Seus filhos não deram importância a esse detalhe muito importantíssimo. E casaram-se. Ok. E pouco tempo depois, a Bíblia não diz devido o quê? Alguma fatalidade acontece, alguma situação acontece, morrem também os 2 filhos. Agora o pai morreu, os 2 filhos morrem e ficam apenas a mãe com as 2 noras. Que triste notícia. Desfechos terríveis. Eles saem da terra do pão
porque a coisa está difícil, e acaba encontrando algo muito pior. Porque ainda que eles estivessem ali com uma fartura, que não era o caso, estivesse ali vivendo o melhor, e aí acontecem essas 3 mortes, mas não, eles já estavam numa situação difícil. Além disso, morre o pai da família, o chefe da casa, morre 2 filhos, e fica só ela e as noras. A palavra do Senhor diz que é nesse cenário que ela decide voltar. E aí, assim como eu disse, que você não pode, não deve tomar decisões em cima de momentos complicados. Aqui está difícil, então eu vou decidir, eu vou fazer ou acontecer. Quando eu quero conduzir a minha própria vida, eu estou abrindo mão da orientação de Deus. Quando eu tenho a prerrogativa de decidir o que quero fazer e não submeto isso à vontade de Deus, a ouvir um direcionamento, eu apenas quero usar dessa prerrogativa, desse direito meu de decisão, ao invés de dizer, eu tenho o direito de decidir, porém eu coloco o meu direito aqui e quero ouvir o que Deus tem a me dizer. Quando eu não faço assim, eu me coloco à disposição de contrariar a vontade de Deus. Eu vou para mim por minha própria conta e risco. Mas também, se eu estou numa situação complicada e sei de onde eu vim, eu preciso tomar uma decisão humilde de retornar. A primeira atitude que eu posso classificar como uma excelente atitude de Noemi, embora ela não é a causa de estar nessa terra de Moabe, ou nas terras de Moabe, ela está seguindo o seu marido, mas a primeira atitude correta é exatamente essa, de entender que precisa voltar. E aí eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Você precisa ter entendimento. Você precisa entender as coisas, ter um discernimento das coisas. Você precisa olhar as coisas com um olhar mais abrangente. Não, porque eu sou assim mesmo, pastor, eu sou assim, penso assim, decido assim, tem dado certo? Algumas vezes sim, algumas vezes a nossa vida não pode funcionar de algumas vezes dar certo, algumas vezes dar errado. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ou você acha mesmo que o Espírito Santo algumas vezes acerta, algumas vezes erra? Porque a Bíblia diz que todos os filhos de Deus, escute isso, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se você é filho, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos entender isso. Então eu não posso seguir a minha própria ideia e aí dá errado e diz, mas é assim mesmo. Não é assim. Por mais difícil que seja, se eu decidir seguir a orientação do Senhor, Ele vai me levar a águas tranquilas, Ele vai refrigerar a minha alma, que é a minha mente. Quem concorda, diga glória a Deus, porque é a palavra que afirma isso no Salmo 23. A Noemi então toma a primeira decisão correta: eu vou voltar. E quem sabe essa é uma decisão em alguma área para algumas pessoas aqui. Às vezes o orgulho impede pessoas dar a marcha ré e dizer, opa, deixa eu voltar ao início de tudo, deixa eu voltar a orar, deixa eu voltar a caminhar mais firme, deixa eu voltar à liderança que eu estava. Alguém vai dizer, só porque agora a coisa está feia, voltou até a liderar. Está mais preocupado com o que as pessoas pensam do que em obedecer a palavra? Noemi estava decidida a retornar do lugar que não deveria sair, porque em seu coração ela estava vivendo o pior momento de toda a sua história, de toda a sua vida. Parece que o final era ali: esposo morto, filhos mortos,
ninguém para dar sequência à herança. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quando ouvimos a voz de Deus e acreditamos na voz do Senhor, quando somos sensíveis para ter o discernimento, a percepção e o entendimento de que precisamos voltar, Deus nos ajuda, Deus coopera conosco e mostra que nada está perdido de fato. Então, ela vai chegar para as meninas lá, suas noras, vai dizer: voltem, podem ficar aí. Parece que o texto aponta que eles começaram a caminhar, foram até algum lugar, e daquele lugar Noemi diz: eu não tenho que levá-las, elas são daqui. E aí ela diz: volta. E elas disseram: não, vamos voltar não, vamos seguir contigo. Não, pode voltar. E tem todo aquele desfecho, toda aquela história que nós lemos. Ela disse: eu não vou ter mais filhos para vocês casarem. E se eu tivesse filhos, vocês iam esperar eles crescerem para vocês casarem? Não, minhas filhas, olha, voltem. E aí, depois de tanta insistência, uma delas resolve voltar. Orfa diz: eu vou voltar então. Mas chora bastante. Depois o texto diz que voltou a chorar, beija a sogra e volta. E aí eu preciso falar um pouco sobre isso. O amor está além das emoções, irmãos. Ei, o amor está além das emoções. Tem pessoas que elas acham que só porque se emocionam, amam o suficiente, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Orfa gostava, só o amor não era o suficiente para resistir àquela insistência da sua sogra. Não, volta, pode voltar. Ela chora e diz: tá bom, eu volto. Agora, Ruth não. Ruth amava de verdade. Diga assim: quem ama, se importa. Diga: quem ama, fica. O amor que Ruth possuía por sua sogra Noemi era um amor tão verdadeiro que não adiantava a insistência. Ela disse: não insista, ou não inste, porque inste é do verbo instar, que é insistir, é tentar forçar uma barra. Não adianta fazer isso, porque eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu vou ficar contigo. Diz: quem ama fica. Quem ama se importa. Porque as duas choraram. Chorou Ruth e chorou Orfa. Só que Orfa, depois de chorar pela segunda vez, abraça a sogra. Chora mais uma vez. Beija a sogra e sai. E Ruth não, ela chora também. Agarra e fica agarrada e diz: eu não te deixo. Sabe por que tem pessoas que não conseguem ter sucesso em algumas áreas de suas vidas? Porque elas não agem assim como Ruth agiu. Elas até querem muito algo, mas não provam com atitude. Qualquer insistência, qualquer sentimento de desistência, qualquer sentimento de que eu acho que é melhor então deixar isso para lá, elas vão sendo levadas, vão deixando, vão abrindo mão, vão, como diz lá no Nordeste, vão deixando de mão. O que você anda deixando de mão aí? Mas a culpa não é minha, eu até tentei. Você tentou até quando? Porque eu expliquei: olha, eu estou querendo, mas você que sabe. Que você está querendo, você que sabe. Se você quer, quem quer, quer. Quem não quer, dá desculpa. Tem gente que era para ser rico, só não é rico porque deu tantas desculpas, que continua no mesmo lugar. Sabe para onde Orfa foi? Para o lugar que estava pior, para o lugar que estava difícil. Você nunca mais vai ouvir falar em Orfa, a não ser nessa passagem, ou para lembrar da atitude errada de voltar.
A história de Orfa para ali, ficou paralisada, eternizada naquilo, mas a de Ruth só está começando, porque ela tomou uma decisão dizendo: eu não te deixo. Você tem firmeza de propósito? Você sabe onde você quer chegar? Você ouviu de fato a respeito do amor de Deus por sua vida? Ela ouviu, as duas, ambas ouviram, só que uma ouviu e acreditou. A outra entrou aqui, ó, saiu aqui. Então Orfa vai abraçar e vai embora. Ruth se agarra a Noemi. E olha só, escute, o significado da palavra Noemi, do nome Noemi: graciosa, doce, amável. Mas as coisas não estavam assim. O nome Noemi, graciosa, doce, amável, não estava assim. Ela mesma vai dizer, depois tem a oportunidade de ler todo o capítulo e todo o livro de Ruth, porque são pouquíssimos capítulos. Ela vai dizer: não me chame de Noemi, não me chame de doce, não me chame de amável, não me chame de graciosa, me chama de amarga. Me chama de amarga. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui com você. As situações estão mudando a tua essência? Ei, deixa eu te perguntar. As coisas difíceis estão mudando quem de fato você é? As circunstâncias estão mudando o que Deus fez você ser. Noemi graciosa, Noemi amável, Noemi doce. Quem é você, Noemi? Não me chame de Noemi, me chame de amarga, porque a mão do Senhor está contra mim. Não olhe, não olhe circunstância como se fosse aquilo que vai ser determinante para a tua vida. Ao que está acontecendo agora, nada muda, não tem jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: se você olhar para o Senhor, tem jeito sim, porque é o Senhor que te levanta, é o Senhor que te edifica, é o Senhor que te restaura, é o Senhor que diz: eu posso mudar a história da tua vida. Eu decidi que você não é dessa forma, você é o que a boca do Senhor disse que você é. Se é Noemi, quem colocou esse nome? Alguém colocou esse nome, então tem que prevalecer o que diz: é amável, é amável. Ah, pastor, eu tive que mudar. Tem que mudar nada. Fala para a pessoa que está do outro lado: muda nada. Muda nada. A palavra do Senhor diz que a Ruth decidiu ficar, e agora ela vai ficar, agora ela vai permanecer, e isso vai mudar todo o seu futuro. Escute, dentro da área profissional, a persistência é muito importante, irmãos. Você sabia que de milhares de empresas que abrem, outras milhares fecham justamente por falta de persistência? Na primeira dificuldade a pessoa diz: ah, isso não é para mim não. E não dá para mim não. E não, já descobri que não é o caminho. Mas era o caminho sim. Porque a pessoa esperava mar de rosas. A pessoa esperava que tudo ia dar tudo certinho ali, sem nenhum desafio. Sem cobrar de você tempo, sem cobrar de você atenção, sem cobrar de você um envolvimento de verdade. Tem gente assim também. Ela vem para a casa de Deus, mas ela vem: ah, disseram que na igreja é tudo mil maravilhas. Eu não sei quem disse, mas disseram. Aí a pessoa vem, aí o inimigo diz: que eu vou aprontar com essa pessoa? Eu tenho que criar alguma coisa para ela desistir. E começa a criar. Aí a pessoa diz: rapaz, eu acho que não sei não, hein? Já começa assim: eu acho que eu não sei não, hein? Aí onde há dúvida, já não faz mais por fé,
faz por dúvida, porque eu acho que não sei não. Olha só. Aí começa o inimigo a criar um problema, mas a pessoa não sabe dizer como a Ruth disse: não insista comigo, não insista, não me aconselhe a te deixar, porque eu não vou te deixar. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E quer saber mais, Noemi? Eu, Ruth, estou declarando: onde tu morrer, eu vou morrer e vou ser sepultada. E esse Deus que você me ensinou, faça-me algo pior, se não for apenas a morte capaz de me separar de ti. Isso é decisão, amado. O que você tem decidido? De que forma você tem decidido? Como você tem decidido? Pensa nisso. Pensa nisso. Porque se você decidir firmemente, Deus vai te ajudar. A palavra do Senhor diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O que quer dizer isso? Quer dizer que na hora da angústia eu não posso me mostrar fraco. Eu lembro-me de algo. Estávamos num retiro. Não era um retiro não. Era uma programação no sítio. E aí, eu acho que era próximo do meu aniversário. E aí chegaram para o pastor que estava lá conosco, que era o pastor Vicente Maia, e disseram, eu de longe olhando, esse era o seguinte: vão pegar e vão quebrar ovos na cabeça do pastor, que é aniversário dele. Eu falei, está repreendido, vou querer isso não. Aí começou a vir uns querendo me cercar, só que era dentro do meu sítio, eu conhecia e conheço o meu sítio. E, irmãos, uns garotos que correm bem, que correm demais, partiram para cima e eu saí correndo, e eles correndo atrás, e eu corria, eles corriam muito, eu já não estava aguentando nada. Aí me veio uma bela ideia: vou inventar uma história que vai dar certo. Falei, eu conheço tudo aqui, pode vir, pode continuar correndo. E pedindo, se eles correrem mais 1 minuto eu vou morrer aqui já. Falei, pode vir à vontade. E tinha um lá assim, falei, eu conheço tudo aqui. E era subida, né? Ou você, pode vir, vem à vontade. E um até tentou, ainda forcei um pouquinho, falei, pode, vem. E pedi, não deixa vir não, Senhor. Só que eles também estavam cansados. E eu não disse que estava cansado, eu disse o contrário: pode vir, eu vou correr mais que vocês, eu conheço tudo. Essa parte era verdade. Agora eu não precisava falar que estava cansado, eu só ocultei. E eles desistiram, irmãos. E eu falei, bendito seja o nome do Senhor. Mas se eu me mostrasse, gente, vamos parar com isso, eu já não aguento mais, eu estou quase morrendo aqui. Ele falou, é agora que é isso que a gente queria ouvir. O teu inimigo quer ouvir que você não aguenta mais. Você olha para ele e diz assim, rapaz, só estou começando. Você está pensando que eu não sei que Jesus é comigo? Você está pensando que eu não sei que quem peleja por mim é o Senhor? Com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu atravesso um meio de esquadrão. O inimigo diz, rapaz, eu pensei que já estava desistindo. Não, estou não. E lá por dentro diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Tu conheces, Senhor, tu sabe. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, tua força será pequena. Então se mostre forte. Então se demonstre alguém com coragem. Não, eu vou me levantar. Eu vou me levantar firme e vou dizer, não vou abrir mão disso. Não vou deixar o inimigo conquistar aquilo que é meu, de fato, de direito. Amém, irmãos? O Senhor nos deu uma terra. Diga, o Senhor nos deu uma terra. Aleluia. Então, a Ruth vai se agarrar a Noemi. Vai se agarrar àquilo
que parecia inútil, porque o nome é poderoso, mas a situação é terrível. Como é que você vai colar com alguém que perde marido, perde filhos e agora tem que voltar para a terra natal sem nada? Saiu com dinheiro e agora volta sem dinheiro algum. Mas ela se agarra por conta da fé, por conta do Deus que ela aprendeu. Ela via como Noemi servia ao Deus dos céus. Ela acreditava no poder do Deus de Noemi. E por acreditar nesse Deus, ela diz: eu prefiro estar junto com Noemi, porque acreditando nisso, as coisas vão acontecer. E ela toma essa atitude. Agora, é muito importante a gente olhar isso, porque quem ama, ele vai ficar, quem ama vai se importar. E aí, olha o que a palavra diz em Lucas capítulo 10, verso 30. Ainda falando de quem ama se importa, quem ama fica. Ele vai contar a história de um homem que descia de Jerusalém. De onde ele vinha? Ele vinha de Jerusalém. Ele não estava subindo para Jerusalém, ele estava descendo de Jerusalém. Ele saía de Jerusalém para Jericó, e ele vai cair na mão ou nas mãos dos salteadores. Eles vão maltratar tanto dele, ao ponto deles ficar ali como se tivesse morto. E aí vai acontecer nesse texto algumas coisas muito interessantes. Vamos ver. A primeira coisa que vai acontecer nesse texto é as pessoas que vão passar. 3 níveis de pessoas vão passar ali, mas só um desses 3 níveis, desses 3 tipos de pessoas vão se importar de verdade. Então, nós vamos observar primeiro, o texto vai dizer assim, no versículo de número 31, acompanha comigo o número 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O homem estava meio morto. O texto diz que estava quase morto, meio morto. O sacerdote passa, olha, tem as suas razões, porque não deveria ser desse jeito. Ele percebeu que o homem não estava morto, então ele poderia cuidar. O sacerdote não deveria, por lei, tocar em nada morto, ou nenhum tipo em cadáveres humanos. Mas isso não quer dizer que ele não poderia ajudar alguém que estava quase à morte. Mas ainda assim, ele prefere passar. Então, implica em dizer que quem ama e se importa são pessoas e não posições. Eu vou melhorar para você. A posição deveria ser mais um motivo para você se envolver, mas ela não é a razão para você se envolver. Ela pode ser mais um motivo. Eu sou obreiro, eu sou diácono, diaconisa, eu sou introdutor, eu exerço uma função na obra do Senhor. Ótimo, parabéns para você. Mas independente disso, você precisa se envolver, você precisa se importar, você precisa realmente amar como Deus manda amar. Nós somos filhos de Deus, diga graças a Deus. Então o sacerdote vai ser a primeira classe que não vai se importar, que não vai amar. Agora está vindo a segunda classe, é um levita. O levita é um trabalhador, é um funcionário do templo, alguém que trabalha, que ganha para trabalhar no templo.
Às vezes as pessoas confundem essa questão de levita. O levita é porque ele canta. É levita porque ele ora. Não, porque ele toca. Levita era todos que trabalhavam no templo, todos da tribo de Levi. Eu não vou discorrer muito sobre isso, mas o Senhor até diz, eles não vão ter herança, eu vou ser a herança deles. Era algo que deveria se importar por pessoas, porque Deus se importa com pessoas, e se eu sou a herança do Senhor, também preciso me importar com pessoas. Mas é a segunda classe que vai também não dar importância alguma, vai mostrar que não tem um amor profundo. E aí o verso 33 vai dizer, mas certo samaritano, alguém improvável, ei, escute, eu preciso falar uma palavra pelo Espírito Santo. Talvez você não tenha função, talvez você não tenha cargo na igreja onde você serve, ou aqui mesmo onde você serve, mas se você tiver um coração pronto, se você tiver um espírito pronto a obedecer, inclinado ao que Deus se inclina, Ele procura você para te usar, para usar como instrumento dEle, para fazer você cumprir os propósitos dEle. Porque a palavra diz que os samaritanos não eram pessoas bem vistas. Os judeus não se importavam, não davam atenção aos samaritanos. Mas agora Jesus vai usar uma parábola, usando exatamente o samaritano como alguém que se importa. Assim como Ruth, esse samaritano toma uma atitude certa. Ele vai parar, vai lhes fazer, atar-lhes as feridas, o verso 24 diz, vai colocar azeite e vinho, e depois vai colocá-lo sobre o seu animal, e vai levá-lo para uma estalagem, para um local onde ele pudesse deitar, dormir, descansar, e vai fazer mais, vai dar dinheiro ao dono da estalagem, vai dizer, cuide dele, porque depois eu volto, e tudo que ele gastar eu pago. Você está disposto a fazer isso? Só um coração guiado pelo Senhor. Os filhos de Deus são guiados por Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Só coração de filhos de Deus se importa com alguém. Pastor, mas aí o senhor está pegando pesado, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, com aquilo outro. Observando as devidas proporções, você e eu precisamos nos importar sim e ajudar. E aí, o Senhor vai dizer a respeito deste homem. No verso 36, ele vai dizer, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. De uma pergunta, Jesus conta uma parábola e ensina o procedimento de um filho. Como um filho deve agir, como um filho de Deus deve agir. Ele deve ajudar o próximo, e próximo é aquele que estiver próximo de você. Próximo não é alguém que você se simpatiza com ele. Próximo não é alguém que você vai ajudar porque você já conhece. Eu já conheço, eu sei quem é. Não, essa pessoa precisa ser ajudada e merece ser ajudada. Ok, ajude. Mas você precisa ajudar independente de conhecer ou não. Você precisa agir como filho. E como filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Aí ele vai te dar o discernimento. Ele vai dizer, faça isso ou faça aquilo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então quem ama se importa, quem ama cuida, quem ama protege. Esse certo samaritano, ele vai fazer diferente, ele não vai passar de longe. A primeira atitude, ele vai até ele e observa, e vai descobrir que ainda está vivo, e vai cuidar das feridas, e vai lhe dar vinho, vai tomar atitudes. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender isso.
Agora, falando um pouquinho de Noemi, que vai insistir para as noras deixá-la, e aí sim, já partindo para o final desta mensagem, ela percebe, ela sabe que ambas não estão presas ao jugo da lei de Moisés. Então ela diz: não, olha, vocês podem retornar à casa dos seus pais, vocês vão casar novamente, vocês vão dar seguimento à vida. E Orfa vai obedecer, mas Ruth vai se manter unida a Noemi. Ela vai fazer porque aprendeu com ela a ter fé em Deus. Agora ela está crendo num Deus, e agora ela quer conhecer mais esse Deus, e agora ela quer servir mais esse Deus. Isso implica, irmãos, em que eu e você precisamos levar esse Deus a pessoas. Pessoas vão amar a Deus a partir de nossas atitudes. Pessoas vão sair de situações, porque ela acabava também de perder o seu próprio marido, que era o filho de Noemi. Mas agora ela quer continuar conhecendo Deus. Agora, o primeiro sinal de que Deus leva a sério uma decisão dessa, é que elas foram caminhando sozinhas, de Moabe até Belém, mas elas receberam proteção do Senhor. Até chegarem a Belém, ela vai ser guardada e protegida pelo Senhor. E quando ela vai chegar nessa cidade, ali tem os seus costumes, e era um costume estabelecido na lei de Moisés. Quando você vir colhendo espigas, quando você vir colhendo grãos, aquele que cair, não pegue de volta. Se caiu no chão, deixe para o pobre, deixe para aqueles que vão passar por ali e vão ver. Porque depois ele orienta: não entre no sítio de ninguém e pegue do que esteja lá, mas o que estiver no chão pode pegar. Sabe, irmãos, Deus estabelece leis para o nosso bem, para o nosso benefício. Então ela disse a Noemi: Noemi, eu vou ver se consigo alguma coisa para a gente comer, já que chegamos a essa terra. E aí elas vão nesta mesma condição, ela vai seguindo, e alguém está observando. Porque quando alguém chega numa cidade pequena, num bairro pequeno, as pessoas ficam sabendo, ainda mais Noemi, porque quando Noemi chega, lembra que eu falei nessa parte da mensagem, ela chega, começaram a saudar Noemi, 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 ou seja, amável, doce. Não me chame disso, lembra que eu falei? E aí ela diz: olha, cheia eu saí, vazia eu estou retornando. Deus está contra mim, a mão do Todo-Poderoso pesou contra mim. Irmãos, ei, escute, às vezes a gente fala coisa que a gente não sabe, às vezes a gente pensa que Deus está contra nós, Deus só está planejando, Deus só está no começo, tem coisas poderosíssimas para acontecer. Ei, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, começa a ter discernimento. Está vindo um novo tempo de Deus para a tua vida. Começa a enxergar como de fato as coisas são, e elas não são segundo os nossos olhos físicos. As coisas são o que o mundo espiritual diz que é. Se o mundo espiritual está dizendo, se a palavra está dizendo que é desse jeito, que você está debaixo da mão de bênção do Senhor, não deixe as situações dizerem que você está debaixo da mão pesada de Deus. Eu prefiro acreditar no que a palavra diz. Aleluia. E aí vai começar a acontecer coisas extraordinárias, porque alguém está vendo, alguém está sabendo. Sabe, irmãos, eu não sei se já aconteceu só comigo, ou que se acontece com algumas pessoas aqui também. Às vezes você está distraído, aí vem no teu coração assim: ore por fulano, ore por fulana. Já aconteceu com algumas pessoas aqui? Você começa a sentir desejo de orar por alguém. É Deus dizendo assim: ó, entra na batalha dele, entra na batalha dela. Eu quero mudar, eu quero mover, eu quero ajudar, eu quero fazer. Ore por ele, ore por ela. Tem alguém olhando
a tua situação, tem alguém conhecendo a tua história. Se você desistir, não vão saber, mas se você persistir, vão saber da tua história. Porque Boaz era um homem muito rico, ele era o dono daquele campo, e ele vai conhecer a história daquela mulher, e a Bíblia diz que ele vai chegar para ela e vai dizer: eu sei toda a sua história, eu sei de tudo que você fez pela tua sogra Noemi. Eles vão começar, de acordo com a lei daquela terra, a se unirem, e ele vai casar com Ruth. Ruth vai ser a milionária da cidade. Ruth vai ser pai de um rapaz, que esse rapaz vai ser avô de Davi, e por ela ser pai desse rapaz que se torna avô de Davi, ela entra na linhagem, ou exatamente na linhagem do próprio Senhor Jesus. Terça-feira nós vamos continuar, e nós vamos falar das bênçãos que esta mulher recebeu. E eu vou te falar, ela recebe a bênção da estabilidade emocional, ela recebe a bênção da estabilidade financeira, ela recebe a bênção da entrada na família real. Terça-feira eu falo sobre isso. Eu vou falar terça-feira que as batalhas que Ruth teve que vencer, eu vou falar que ela teve que vencer a batalha da má influência. Volta! Gente boa falando para ela voltar. Quem era a gente boa que estava falando para ela voltar? Sua sogra, Noemi. Não, eu só vou voltar porque é fulano que está mandando eu voltar. Fulano está falando pela boca de Deus, pela sua própria boca, ou influenciado por Satanás? Existem 3 tipos de profecias. Existe a profecia falada por Satanás, ela vem para destruir, destrói a tua fé. Existe a profecia humana, você fica esperando 1,5 milhão de anos e não cumpre nunca, você fica até meio desanimado. E existe a profecia de Deus, Deus fala e cumpre. Você precisa ter discernimento. Então ela teve que vencer a batalha, da má influência, a batalha para abandonar o passado. Ela venceu a batalha para viver uma nova experiência com Deus, a batalha de seguir uma mentoria, de ter um mentor. Ela, no caso, ela tinha uma mentora, alguém que dizia: então agora é por aqui, faça isso, não faça aquilo, pode fazer isso. E batalha de acreditar no futuro, depois de uma grande perda, depois de uma grande derrota, ela teve que vencer a batalha, o desafio de acreditar no futuro. Terça-feira eu te aguardo aqui, nós vamos concluir essa mensagem. Quem recebeu até aqui, diga graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus.